Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Como vocês estão? Tudo certinho? Espera que tem mais gente chegando. Tudo bem, Matheus? Qual é? Como vocês estão? Espero que tudo bem, né? Melhor que o Cruzeiro tem que estar, né, Matheus? Pelo amor de Deus, velho. Nossa senhora, tristeza que nós estamos com o futebol, pelo amor de Deus. Ô Pedro. Ô Pedro. Ô equipe, seguinte. Por que você não viu o jogo do Atlético? Ô Matheus, por quê? Primeiro porque o Kamikaze ele era um piloto suicida. Na verdade, ele não é suicida, né? Ele entregava sua própria vida quando ele não tinha mais alternativa e possibilidades de vencer a batalha. Então, nenhum kamikaze, que era o nome dos pilotos de guerra japonês, eles iam para a guerra pensando em se suicidar. Ele pensa na vitória, ele pensa em conseguir derrotar seu inimigo, né? E o capacete ele não tem só a função de proteção, ele tem a função de comunicação. Então, o rádio, o microfone para ele comunicar com a base está toda dentro do capacete. Se a missão for bem sucedida, Matheus, ele não precisa suicidar, não. Na verdade, são raríssimos os episódios em que os kamikazes davam sua própria vida para derrotar o inimigo. Só quando eles já tinham certeza de que eles não sairiam vivos e sabendo que eles já iriam morrer em campo de batalha, existia esse pensamento de você, já que a morte é certa, por que não usá-la para poder prejudicar o inimigo, né? Ou seja, você lança o avião sobre as instalações, sobre os guardas, os soldados do seu inimigo, mas a ideia não é usar o capacete já pensando no suicídio, porque eles não iam com isso, não iam com essa intenção. Pegou? Entendeu? Show de bola. Galera, eu acho que a maioria de vocês já estão presentes na sala. Eu posso falar a nota para vocês, por gentileza? Deixa eu só adiantar numa questãozinha aí, se vocês puderem para mim, abrindo a apostila, na página 166, na verdade 165, vai, o iniciozinho do módulo 12, página 165. Eu já vou projetá-lo, ok? Deixa eu só passar as notas aqui, as questões da aula para vocês e a gente começa. Pois bem, deixa só o pessoal entrar, tem mais gente conectando. Pronto. Galera, eu vou comentar a nota de vocês, já corrigi a prova que vocês fizeram na segunda-feira passada. Nós não teremos problema de falar a nota em voz alta, porque não houve nenhuma perda de média, tá bom? Então isso já deixa... Matheus, deixa eu ver. Matheus, a sua não tá aqui, cara, isso mesmo. O que aconteceu? O que rolou, Matheus? Tá só do Matheus Pedroso, a sua não tá aqui não. Ih, vacilão, hein? Olha lá. Por isso que eu falei que era pra vocês fazerem na aula, cara. Agora, por conta disso, já bagunça tudo o nosso cronograma. Entendi. Faz o seguinte, Matheus. Tenta me enviar isso aí o mais rápido possível, velho. Você tem um link, dá para acessá-lo de novo. Você tem um link, dá para acessar aí de novo. E eu passo isso para vocês, beleza? Eu te passo isso. Mas vamos lá, para quem me enviou. Deixa eu colocar em ordem alfabética aqui, para ficar mais fácil de eu comentar com vocês. Ana Luísa Fortunato, a prova valia 6 pontos, a média era 3,6, ok? Cada questão valia 1, tá bem? Vamos lá.
Ana Luísa Fortunato, 4. Ana Luísa, e aí depois, se não tiver na sala, porque eu acho que a Ana Luísa não está aí, né? Ana Luísa Fortunato não está aí. Depois, se vocês puderem informar ela, eu agradeço. Ana Luísa Fortunato, 4. Ana Luísa Pedroso, 6. Eduarda Vitória, 5. Gabi Junqueira, 4. Gabi Militani, 5. Isamara, 6. Lara, 5. Larissa Militani, 6. Maria Eduarda Diniz, 6. Matheus Pedroso, 5. Monique, 4. E Raíssa, 5. Pegaram? Tudo beleza? Pedro, a prova valia 6? A prova valia 6, Larissa. 6 era o total dela, tá bom? Tá bom. Perfeito. Show. Quem é que entrou agora? Lara. Ô, Lara, a gente estava falando aqui da nota das provas. Valendo 6. A senhorita ficou com... Deixa eu ver aqui. Com 5. Beleza? Alguma dúvida, alguma questão que vocês queiram comentar? Tudo certinho, né? Ô, Matheus, fica esperando então a sua, beleza? Porque você tá sem nota aqui comigo. Então, assim que você fechar, você me fale. Se você enviar, você me fale. Mas não demora não, velho, porque eu já vou fechar essas notas e preciso disso com urgência. Beleza? Ô, galera, então vamos lá. Para a nossa discussão de hoje, nós entramos no capítulo 12, certo? É um dos períodos mais marcantes desse nosso assunto, beleza? E vai ser fundamental vocês entenderem esses acontecimentos, né? Ou seja, o que ocorreu, o que está acontecendo na década de 60 no mundo, né? Porque são vários conflitos internacionais, são várias mudanças internacionais importantíssimas e que vão ter reflexo no Brasil, sacou? O último assunto que nós estudamos na Frente de Brasil foi o governo do Jânio Quadros e do João Goulart, né? Completamente maluco aquele presidente, que vai ser aí a portinha de entrada para a ditadura militar. Só que para a gente poder explicar a ditadura militar no Brasil, e já vou adiantar, é o capítulo 13, que a gente vai começar na semana que vem, é um dos assuntos, velho, mais cobrados no Cefet. Então, preciso de muita atenção de vocês nessa discussão, tá? Porém, olha isso. A gente não consegue entender, né, o porquê da ditadura militar, o comportamento dos jovens brasileiros, todas as nossas mudanças musicais, culturais, artísticas, se a gente não levar em consideração o que está acontecendo no mundo, certo? E aí saquem o nome desse capítulo. Ele é chamado de Os Anos Rebeldes, tá? E vai marcar principalmente os finalzinhos, o período aí que vai do finalzinho dos anos de 1950, 1958, 1959, até a década de 70. Então, os anos 60 inteiro são os anos considerados a grande marca da rebeldia, certo? E aí eu vou lançar essa pergunta para vocês. Não sei se vocês vão querer participar, né? Se estão afim disso. Mas o que significa um jovem ser rebelde? Vocês conseguem me dizer qual é a ideia por trás disso? O que vocês entendem, o que vocês imaginam por alguém que seja rebelde? Nada? Ninguém é rebelde? Ok. Deixa eu só pegar uma pastilha para garganta aqui, que eu tô ruim na garganta. Seguinte, já que vocês não me disseram,
vamos para outra questão, né? Espero que vocês estejam aí com canetinha de marcar, ok? Estou pensando o que é ser rebelde. Entendi. Ô, galera, olha se vocês concordam comigo, porque é uma das características desse período, ok? Primeiro, nós temos uma nova juventude, principalmente nos Estados Unidos, mas no Ocidente, né? Nós temos uma nova juventude na década de 60 que tem novos sonhos, novos objetivos, que tem uma nova visão do mundo. E os anos rebeldes, a década de 60, ela é marcada por um esquema que a gente chama de conflito de gerações, certo? E olha que legal. Nós vamos estar falando, principalmente nos Estados Unidos, de dois grandes grupos, certo? O grupo dos pais, que foram aquelas pessoas que lutaram na Segunda Guerra Mundial, né? Os homens lutaram, deram suas vidas, foram para a Guerra do Vietnã e foram lutar contra os nazistas, lutaram contra o Japão, né? Defenderam a liberdade, defenderam a justiça e tudo mais. E esses jovens que lutaram na Segunda Guerra Mundial, 20 anos depois, eles já se casaram, eles já tiveram filhos, e esses filhos cresceram, certo? E os filhos dessa geração que lutou na Segunda Guerra Mundial vão ser os jovens da década de 60 e 70. Só que qual é o problema? Essa nova juventude, ela já cresceu num mundo completamente diferente, certo? Eles já cresceram num mundo em que os pais tiveram acesso à educação melhor do que os seus antepassados, ou seja, quem voltou da guerra, né, conseguiu arrumar um bom emprego, conseguiu arrumar uma situação estável, conseguiu colocar os seus filhos em boas escolas, em boas universidades. As crianças dessa geração, né, da década de 60, cresceram com boas roupas, com bons brinquedos, com rádio, com televisão, com telefone, enfim, um monte de tecnologia moderna para a época. E qual é a diferença? O jeito de pensar a vida dessa geração, da década de 60, é completamente diferente do jeito que os seus pais foram criados. E vai existir um conflito entre esse tipo de pensamento. E essa mudança, ela muda, né? A mudança que muda, né? Péssimo. A Angelita chora se ouve uma frase dessa. A Nelma, né? Chutar minha canela. Enfim. Essa nova geração, galera, ela quer um estilo de vida diferente, ela tem uma cultura diferente, ela tem um jeito de pensar diferente, e eles acreditam que os seus pais não entendem. Por quê? Porque seus pais são antepassados, que seus pais têm um pensamento atrasado, que o jeito que os pais veem o mundo, né, é um mundo completamente diferente, e essa juventude quer uma outra realidade. Certo? Dito isso, nós temos 3 grandes assuntos para tratar nessa década de 60. Eu vou até dar uma pausa nisso, que eu vou voltar nessa questão dessa rebeldia, dessa juventude no último horário, certo? E só para eu saber, pode até escrever no chat aí, vocês tinham que estar com a câmera ligada, né? A Cris vai me xingar e tal, vai ficar bravo. Enfim, né? Vocês não querem participar, vocês são rebeldes e não querem participar, não querem fazer o que os adultos mandam. Quem sou eu para dizer, né? Nossa aula é justamente sobre isso. Participa quem quer. Mas a questão é, vocês já ouviram falar no movimento hippie? Vocês estão familiarizados com isso? Já escutaram essa palavra? Já escutaram essa expressão alguma vez? Para quem não está ligado, esse é um movimento, né, o jeito que a gente vai identificar esses jovens, o jeito que eles vão conseguir mostrar o seu novo ponto de vista e o que a sua geração quer. A gente estuda o movimento hippie. Tá com uma construção péssima aqui perto de casa. A gente estuda o movimento hippie, galera, no último horário, ok? Porque nós temos, dentro desse
nós temos dentro desse contexto vários outros problemas acontecendo no mundo. Nós temos essa nova juventude desejando mais espaço, desejando um mundo diferente do que era o dos seus pais. Nós temos uma questão importantíssima, que é o movimento de luta pela igualdade civil. Vocês já ouviram falar no Martin Luther King, né? Um dos grandes líderes do movimento racial dos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos eram completamente segregados. Eles separam o que é possível as pessoas brancas fazerem e o que é possível as pessoas negras fazerem. Os Estados Unidos eram uma sociedade, ainda são, né? Vocês estão vendo aí a quantidade de conflito, a quantidade de confronto racial, né? Por quê? Porque a população negra é excluída, a população negra não tem direito, não tem oportunidade, não pode ser representada. E já foi muito pior, sacou? Existiam regras que proibiam os negros de participarem, regras que impediam a população negra de, por exemplo, frequentar a escola, frequentar a universidade, ir no hospital, utilizar a biblioteca, ser alfabetizado. Tudo isso era proibido para os negros nos Estados Unidos. Por quê? Porque eles eram considerados inferiores, eram considerados descendentes dos escravos, e isso significava que eles não tinham espaço na sociedade. Ou seja, você é inferior, você não pode argumentar nada, você não pode desejar nada, você não pode cobrar nada, tem que trabalhar, pagar imposto e aceitar. Né? Se a gente falar que você... Se nós brancos falarmos para vocês, negros, que vocês não podem ser educados, que vocês não podem ser atletas, que vocês não podem votar, que vocês não podem ser cientistas e que vocês têm que ser operários e trabalhar e ser a doméstica, e ser o mordomo, e ser o motorista, ou seja, o caixa do supermercado, o motorista do ônibus. Se vocês têm que fazer essas funções consideradas insignificantes, esse é o trabalho de vocês. Vocês não podem argumentar, certo? Enquanto a população branca se tornavam aí os engenheiros, os economistas, os professores, os médicos, os advogados, enfim, toda profissão considerada intelectual e mais importante era exclusiva, isso é proibido. Era proibido para a população negra atingir essa questão, né? Atingir esse patamar. E o outro terceiro movimento que a gente vai dar uma analisada, na verdade, esse primeiro foco da nossa aula é esse projeto, né? É esse conflito que é chamado de Revolução Cubana. Tá? A gente vai voltar nessas duas questões aqui, ó, no movimento negro e no movimento hippie, tá bem? Então, vou pedir para vocês abrirem, por gentileza, a página 167. A página 167 para mim, por favor. Ok? Só um minuto. 160. Ih, peraí que fechou. 167. Canetinha de marcar. Porque esse episódio, ok? Esse episódio é fundamental para a gente entender a ditadura no Brasil. Tá? Não dá para a gente explicar a ditadura no Brasil se vocês não tiverem claros o que está acontecendo, em Cuba. Ok? Primeira coisa que eu queria que vocês grifassem é o seguinte: o início da Revolução acontece em 1959 e ela tem inspirações nacionalistas. Eu vou grifar mais um pouquinho e daqui a pouco eu explico, tá? Parágrafo seguinte. Até então, a ilha de Cuba era completamente dependente e dominada pelos Estados Unidos. Certo? Ó, os norte-americanos lá embaixo. Os norte-americanos
os norte-americanos dominavam a população, usavam a ilha para os seus benefícios e os norte-americanos controlavam o governo cubano. Tá? Peraí, vou fechar isso. Deixa eu explicar isso aqui para vocês. Cuba é uma ilha do lado dos Estados Unidos. Certo? Vocês já ouviram falar no estado da Flórida? O estado da Flórida nos Estados Unidos é onde existe a cidade de Miami. É muito comum para os brasileiros irem. E ela é do lado de Cuba. Se eu não me engano, são cerca de 60 quilômetros. Isso é muito pertinho de um país para o outro. Certo? E qual é o problema? Os Estados Unidos se aproveitaram disso, se aproveitaram dessa proximidade e da força dos Estados Unidos e abusaram da ilha de Cuba. Como? Vão pegar a ilha e transformar a ilha numa grande... Os norte-americanos vão transformar a ilha de Cuba numa grande fazenda. Foda, né? Estão construindo... É uma escola, cara. E aí estão perfurando. Estão perfurando os letreiros do negócio da escola. Tá mal. A gente vai tentando. Os norte-americanos aproveitaram dessa proximidade e transformaram Cuba, que é uma ilha, numa grande fazenda de plantação de açúcar dos Estados Unidos. Aí olha o problema disso. Grandes empresários norte-americanos tinham tanto dinheiro que se acharam no direito de comprar todas as terras de Cuba. Comprar não, né? Eles compraram um político, eles usaram de corrupção. Eles entregaram dinheiro para um líder de Cuba, Fulgêncio Batista, que era um ditador, e falou o seguinte: olha, Fulgêncio, nós estamos te dando dinheiro, você vai ter muito dinheiro nos Estados Unidos, você vai ter investimento, prédio, negócios, ações nos Estados Unidos, e em troca disso, você vai deixar que todas as terras de Cuba sejam usadas por nós, empresários dos Estados Unidos. E o Fulgêncio Batista, que é o líder de Cuba, aceita. Com o dinheiro que ele pega dos Estados Unidos, ele contrata um exército, ele financia o exército e usa o exército para calar a população. Certo? Tá, mas qual é o impacto disso? E é aqui que a nossa aula é importante. Tá? Porque quando os norte-americanos só pensam no seu próprio interesse, tá? Quando os norte-americanos só querem saber da riqueza e usar a terra de Cuba para ganharem dinheiro, todo solo fértil, tá? Todo solo bom para plantio de Cuba pertence aos Estados Unidos. Aí sabe qual é o problema disso? Olha isso, galera, olha esse problema. Certo? Porque não sobra solo suficiente para a população de Cuba plantar alimento. Por quê? Porque toda a terra que é boa, toda a terra que é produtiva, está sendo destinada para os Estados Unidos, está sendo controlada pelos Estados Unidos, e eles plantam cana-de-açúcar, usa aquele solo, né, usa tudo que é bom e levam esse dinheiro embora. Então o povo cubano fica sem possibilidade de plantar. Por quê? Porque todo solo que é útil, todo solo que é produtivo é controlado pelos Estados Unidos, né? Na verdade, foi entregue pelo Fulgêncio Batista aos Estados Unidos. E qual é o problema disso? O povo de Cuba está passando fome. Por quê? Porque não consegue plantar alimento suficiente. O povo cubano está morrendo enquanto os norte-americanos exploram essa região e ganham esse valor todo, ganham esse lucro, em troca da vida do povo cubano. Certo? E aí vão surgir esses dois grandes personagens. Grifem isso daí para mim, ó.
liderados pelo advogado cubano Fidel Alejandro Castro Ruiz e pelo médico argentino Ernesto Guevara de la Sierra, certo? Mais conhecido como Che Guevara. Vocês lembram do Jânio Quadros, né? Que entrega uma medalha de honra para o Che. E o Che é o grande líder do pensamento da esquerda, né? O grande revolucionário que vai ser muito famoso aí no restante da América. Esses dois líderes conseguem entrar na ilha, né? Porque eles tinham sido expulsos, porque já protestavam contra o governo do Fulgêncio Batista, que era o ditador, né? O cara que estava lá a mando dos Estados Unidos, né? E esses dois líderes começam a se refugiar em vários vilarejos cubanos e começam a explicar para a população como é que essa situação estava negativa, né? Como é que esse país estava sendo explorado pelos Estados Unidos e isso ia levar à morte do povo cubano, sacou? E qual é o problema disso? Eles vão chamar a atenção de que Cuba, o território da ilha, o solo, a produção, não tem que ser mandado embora para os Estados Unidos para o povo morrer. O solo cubano tem que ser usado para o povo cubano. A terra fértil tem que gerar alimento e tem que gerar riqueza para o povo cubano. A pesca, que dava muito dinheiro, principalmente frutos do mar, todo o dinheiro dela, todo o lucro dela ia embora. Ou seja, o Cuba não está ganhando nada. Cuba está ficando cada vez mais miserável, enquanto o ditador está ganhando dinheiro com o apoio dos Estados Unidos. Grifem isso, ó. Engajaram-se no movimento guerrilheiro para depor Fulgêncio Batista, ditador que contava com o apoio dos Estados Unidos. E qual é a jogada? Esses revolucionários eles tinham o carisma. Olha que legal. Eles são bem articulados, eles sabem conversar com o povo, né? Eles sabem dialogar. E começam a passar de vilarejo em vilarejo, auxiliando essas pessoas. Olha só, o Fidel Castro é advogado, né? Então ele sabe do que ele está falando, ele sabe da parte de leis, ele sabe da parte de justiça. Ele já leu. Vocês estão lembrados dos iluministas? Que a gente já estudou lá no 7º ano. Não, 8º ano, de que todo mundo tem que ter liberdade, de que todo mundo tem que ter direito, que um grupo não pode controlar o poder e abusar do poder. O Fidel Castro é advogado, ele sabe disso tudo. E começa a passar isso para a população. O Che Guevara era médico. Então ele começa a oferecer tratamento para as comunidades. Olha que legal. Ele começa a ensinar as pessoas noção básica de saúde, de ter que filtrar água, de como é que você lida com certas doenças, como é que você impede de passar mal, né? Ensina as pessoas a usarem medicamentos naturais. E por que isso daí por que eles ganham popularidade, né? Por que eles ganham um poder de convencer as pessoas? Por que eles ganham a fama de serem boas pessoas? Porque o país nunca fez isso. Olha só, quem é que tinha que estar trazendo saúde, educação, justiça para o povo? O Estado. Isso era função do presidente, isso é função do governante. Só que o governante só pensa em enriquecer às custas do povo. Então, na hora que o Ernesto e o Fidel Castro, na hora que o Che e o Fidel Castro passam para a população essas noções de justiça, eles ganham popularidade, certo? Ganham adeptos no meio dessa comunidade toda, no meio dos vilarejos, no meio dessa... Só aceitar o Matheus aqui.
no meio dos vilarejos, no meio da comunidade mais pobre, no meio dos fazendeiros, das pessoas que estão sendo exploradas, e com o apoio desses grupos, montam um exército de guerrilheiro. E o que é o exército de guerrilheiro? É um monte de gente do campo, da cidade, estudante, jovem, trabalhador, que não aguenta mais aquela situação. Se unem para derrubar o governo do Fulgêncio Batista, que era esse governo que apoiavam os Estados Unidos. E são bem-sucedidos. Com o apoio do povo, eles vencem essa batalha. Grife aí, ó, para o próximo item. No meio da Guerra Fria, a vitória de Cuba significou... Aqui que vai ser importante para a gente, ó. A vitória da Revolução Cubana vai gerar um grande medo nos Estados Unidos de que esse exemplo possa ser seguido por outros países. Certo? Pronto. Cuba se torna uma ilha que rompe relações com os Estados Unidos, expulsa os donos das empresas norte-americanas de Cuba, o solo, a pesca, o minério, tudo que tem em Cuba vai ser agora usado para o povo cubano e não para atender aos interesses dos Estados Unidos. E esse movimento, galera, é aqui que eu quero que vocês entendam, tá? Porque isso vai ser uma das explicações da ditadura militar brasileira. Esse rompimento com os Estados Unidos gera um medo dos norte-americanos. Porque o que eles vão pensar? Olha, estamos... Tem horas que é foda, tem horas que é foda. Pronto, passou. Se liga. Os norte-americanos vão acreditar que se uma ilha pequena, considerada insignificante, conseguiu romper os laços com os Estados Unidos, o que eles podem acontecer, não? O que eles podem passar quando países muito maiores fizerem essa mesma transformação? Aí existe um grande medo, por exemplo, do Brasil se tornar um país comunista. Opa, porque se Cuba virou comunista, né, alegando que os norte-americanos exploravam Cuba, nós, norte-americanos, exploramos o Brasil. Imagina se o Brasil inteiro resolve virar comunista. O país é uma potência na América do Sul. Nós somos o maior país da América do Sul inteiro, fazemos fronteira com todo mundo. O jeito que a gente age, né, o jeito que a gente vive, influencia na Argentina, influencia no Chile, no Uruguai, na Venezuela, no Paraguai, na Bolívia, na Colômbia. Ou seja, a nossa forma de vida, a nossa forma de lidar com as coisas influencia o continente. Aí o grande medo dos Estados Unidos é o seguinte: opa, peraí, se Cuba conseguiu se tornar comunista e ameaça os Estados Unidos, imagine então um novo Brasil, né? Imagine se o Brasil se torna comunista. Isso vai ser a justificativa para os norte-americanos ajudarem a ditadura militar do Brasil a acontecer. Beleza? Ao mesmo tempo, para a gente acabar de grifar, Cuba vai se aproximar da União Soviética, com medo de uma invasão dos Estados Unidos, porque né, nem compara. O exército norte-americano é completamente poderoso, destrói Cuba. Só que o que os cubanos vão fazer? Para evitar que os Estados Unidos ataquem Cuba, eles vão pedir auxílio da União Soviética. E a União Soviética dá o recado, fala, olha, se tiver um ataque em Cuba, nós, soviéticos, vamos lançar bombas atômicas nos Estados Unidos. Então vira esse grande conflito. Cuba ganha a proteção da União Soviética, aumenta a reação e aumenta o ódio ao comunismo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos reagem, última coisinha para vocês grifarem, os norte-americanos reagem e proíbem
todos os países do bloco capitalista a negociarem com Cuba. Ou seja, então tá bom. Já que a União Soviética está dando proteção, nós não podemos mais atacar e bombardear Cuba, justo. Mas então também nós vamos te isolar. Ou seja, todo mundo está proibido de levar produto para Cuba e os cubanos estão proibidos de vender produto para fora. Então vocês agora estão cercados, é como se vocês estiverem presos entre vocês mesmos. Vocês não vão receber mais automóvel, não recebe mais ferramenta, não recebe mais medicamento, não recebe mais infraestrutura, vocês não ganham mais nada. Sacou? E essa é a reação que os Estados Unidos têm, que os Estados Unidos vão colocar sobre os cubanos. Até aí, tranquilo?